Olá galera, tudo tranquilo? Seguinte, vamos lá para a correção de exercícios da aula anterior. Então, seguinte, máquinas térmicas. Primeira coisa que você tem que se ater. Quais grandezas estão sendo citadas? Quais os valores que está sendo fornecido para que você faça os cálculos? Então, com isso, desenhe. Sempre desenhe o funcionamento padrão de uma máquina térmica. Então, aqui eu vou ter valores de energia e valores de temperatura. No caso, a energia aqui, vamos dar uma olhada. A cada ciclo, uma máquina térmica extrai 45 joules de calor da sua fonte quente e descarrega 36 na fonte fria. Então eu venho aqui e anoto. 36 kJ na fonte fria, 45 kJ na fonte quente. Lembrando, toda vez que aparecer o quilo, eu estou relacionando a 1000. Então vai ser 36.000 joules, 45.000 joules, beleza? Preciso converter agora? Às vezes não é necessário, como será aqui nessa questão, porque está todo mundo na mesma unidade de medida. Isso tudo, então vai lá, a energia vai sair da fonte quente, parte vai ser transformada em trabalho e parte vai ser perdida na fonte fria, beleza? Então, dito isso, como que eu vou calcular o rendimento? Lembra lá, o rendimento de uma máquina térmica é a relação entre a energia útil e a energia total do meu sistema. A energia útil, no nosso caso, vai ser o quê? Um tal de trabalho. Então, lembra lá, estou falando sobre automóvel, estou falando sobre máquina térmica. Qual é o principal objetivo do meu carrinho? O principal objetivo do meu carro é entrar em movimento, beleza? Se é entrar em movimento, a energia, a galinha dos ovos de ouro que eu sempre vou procurar será o quê? O trabalho, ok? Seja nessas questões de rendimento, sejam nas questões onde você tem um diagrama de pressão-volume, beleza? E você tem ali os ciclos, ora ciclo de Carnot, ora ciclo Otto e assim sucessivamente, ok? Então bora lá. Dito isso, energia total. Se é total, então deve ser, né? Você sempre lembra de um número grande, do maior número que está descrito por aqui. Vai ser a energia da fonte quente. Então aqui, o que é? Lembrando, vamos dar uma olhada aqui, O Q não é o todo? Ele é o todo e é a somatória desses dois, Dá uma olhada nas setinhas. Então aqui, para ficar claro, a quantidade de calor na fonte quente vai ser o quê? A fonte fria mais o trabalho. Ou seja, o trabalho vai ser igual a quente menos a fria. Aqui está positivo, passa para o outro lado, negativo, beleza? Então, trabalho, quente menos frio. Maior menos o menor. Então, aqui eu já tenho, então, quente menos o frio dividido pelo quente. Então, aqui vai ficar 45 kJ menos, aqui embaixo também vai ser 45 kJ, não é isso? E aqui os 36 kJ. Meu rendimento vai ser igual. Então, bora lá. 45 menos 36, 36. 36 mais 4 dá 40. 40 para 45 faltam 5. Então 4 mais 5 dá 9. Então aqui a gente vai ter 9 kJ. Embaixo eu tenho os 45 kJ. 9 e 5. Então, 4 vezes 9, 36. 5 vezes 9 dá 45.
Então eu posso simplificar esse povo aqui. Vou simplificar por 9 por 9. Então aqui vai ficar 1 sobre 5 kJ. Então, ó, passa a faca no kJ, porque são iguais. 1 dividido por 5 é igual a 0,2. Ou seja, o rendimento... Então, lembrando, esse número, esse rendimento, ele normalmente vai girar em torno entre 0 e 1. Beleza? Você sempre vai achar um valor entre esses dois números aqui. Se for 0, não faz sentido. Para que eu quero um carro que não tem rendimento igual a 0? Então, não vai rolar. Então, tem alguma coisa errada. Não pode dar 1. Porque 1 representaria 100%. Ou seja, violaria a segunda lei da termodinâmica. Beleza? Por que ela viola a lei da termodinâmica? Porque, no caso, você iria converter toda a energia aqui da fonte quente em trabalho. E não perderia nada. Isso é praticamente impossível. Por quê? Toda vez que seu pai ou sua mãe ligam um carro e vocês andam ali durante um certo tempo, você vai perceber que o carro, além de emitir som, também vai aquecer bastante. Principalmente na área ali próxima ao motor. Beleza? Então, além de estar gerando energia na forma de trabalho para o movimento, você também vai estar gerando energia térmica e energia sonora. Então há perdas de calor. Se há perdas de calor e de som, o seu rendimento ele não pode ser 100%. Então, não pode ser 0, não pode ser 1. Tranquilo? Sugestão. Normalmente aqui, ó, 0,4, 0,5 são os valores mais comuns para essas questões. Ok? Então aqui, ó, 0,2, então a gente vai colocar aqui, ó, 20%. Se 1 é 100, então 0,2 vai ser os 20%. Tranquilo? Dúvidas, traumas, dramas, questões de rendimento não vão fugir a isso. Ok? O que você tem que se ater é uma máquina reversível ou irreversível. Nesse caso, ela é irreversível. Ou seja, ela não é uma máquina de Carnot. Então tem que ficar esperto. Se eu falar máquina de Carnot, ciclo de Carnot, ciclo ideal é uma máquina reversível. Beleza? Se for um Palio, um Celta, uma BMW, seja qual carro for, é um carro convencional. Então é um ciclo normal, um ciclo irreversível. Beleza? Então aqui, ó, irreversível, carros comuns. Ok? Então beleza. Dois. Bom, no 2 já temos aí ó, um ciclo reversível, ou seja, o famoso Sadi-Carnot. Ok? Então é um ciclo ideal, seria uma máquina ideal. Então, se ela é uma máquina ideal, eu vou utilizar as mesmas equações da questão anterior, porém, tem algumas questões que são prioritárias para Carnot, tá? Que aí faz uma relação com a temperatura das fontes, tanto da fonte quente quanto da fonte fria. Então, bora lá. Então, uma máquina de Carnot é operada entre duas fontes, cujas temperaturas são respectivamente 100 e 0 graus Celsius. Já começamos ali, lembrando, tem que transformar as temperaturas para Kelvin. Então ali, ó, temperatura na fonte quente, ele me sugeriu que era 100 graus Celsius. Temperatura na fonte fria, foi me sugerido que seria 0 graus Celsius. Ó, observem, geralmente eu uso o rosa, o vermelho, para a fonte fria e o azul para a fonte quente. É proposital, porque geralmente nós fazemos o contrário, não é isso?
quente vermelho, frio azul. Quando a gente está falando sobre radiação, vocês vão ver lá nas próximas semanas, quando a gente começar a trabalhar com ótica, que isso é o contrário. Então, ó, lembra lá da chama, lá na sua cozinha, lá no fogão dos seus pais. Lá naquela chama, você tem diversas cores ali na chama. Quanto mais próximas da boca, entre aspas, mais azulzinha ela vai estar. E o azul ali, acredite, a temperatura está muito maior do que no restante da chama. Então, quanto mais se aproxima ali da boca do fogão, a temperatura é maior, vai estar mais azulado. Vai se afastando, avermelhado. Aí tem ali um laranja ali no meio do caminho e assim por diante, ok? Mas conversaremos mais sobre isso depois. Então, continuando. Temos aqui 100 graus Celsius, 0. Importante. Tenho que transformar para Kelvin. Beleza? Senão vai dar errado. Então, ó, já faço isso de primeira. Então, aqui serão 273 Kelvin e aqui 373 Kelvin. São as duas temperaturas que eu vou utilizar. Macete. Nas questões sobre ciclo de Carnot, você vai basicamente utilizar o quê? O valor dessas temperaturas. Ok? Então, ó, bora lá. Então, dito isso, admitindo que a máquina recebe de uma fonte quente uma quantidade de calor igual a 1000 calorias por ciclo. Então, eu tenho aqui a quantidade de calor na fonte quente, que é igual a 1000 calorias. Percebi uma coisa agora, ó. Aqui, ó, não é Q, tem que ser T de temperatura. Temperatura na fonte fria. Então, ó, temperatura na fonte quente. Não faça como eu, não se confunda, porque geralmente é isso que acontece nas questões de Carnot. Então, aqui, ó, caloria, energia. K, Kelvin. Kelvin, temperatura. Ok? Beleza. Quero saber o rendimento e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Então, aqui, ó, fonte fria. Não sei. Então, ó, qual foi a grande contribuição do Carnot? Ele conseguiu, literalmente, fazer um ciclo reversível. Ok? Como é colocado, como eu já repeti 1000 vezes. Então, dito isso, há uma relação importante, que é das energias com as temperaturas, que basicamente o Carnot sugeriu. Quantidade de calor na fonte fria vai ser proporcional à temperatura na fonte fria. Isso, se houver aqui, ó, fonte quente. Ou seja, as razões são proporcionais, são iguais. Ou seja, fonte fria vai ser quantidade de calor na fonte fria vai ser igual à temperatura na fonte fria? Não. Mas se eu fizer a divisão aqui, ó, dessas duas grandezas, essa igualdade será válida. Beleza? Então não se esqueça disso. Então, ó, essa questão mole, ó. 1, 2, 3, 4 letrinhas. Te dei 1, 2, 3. Te dei 3 valores. Logo, você vai achar o quarto. Ah, professor, e com relação a essa unidade de medida? Então, com relação às máquinas térmicas, essa não é a unidade de medida que convencionalmente nós utilizamos. Geralmente a gente transforma para o quê? Para joule, beleza? Ou para joule, como queira chamar. Porque no caso seria a unidade padrão. Nesse caso, como não foi me pedido uma unidade de medida padrão, a gente pode responder em caloria, sem problema algum. Então, ó, simbora. Quero achar QF, não é isso? Ó? QF sobre QQ é igual a TF sobre TQ. Se eu quero achar o QF, esse povo que está aqui, eu vou passar para o outro lado. Então, sugestão. Normalmente você já vai substituindo os valores. Eu, particularmente, prefiro manipular a equação para depois substituir esses números. Então, bora lá.
QQ está dividindo. Então passa para o outro lado o quê? Multiplicando. Então vai ficar assim, ó. QF é igual a TF sobre TQ. E aqui, quem está dividindo, passa para cá, multiplicando. Ok? QF vai ser igual. Temperatura na fonte fria. 273. Vezes. Temperatura na fonte quente. 373. Que? E agora? Então, a gente pode colocar as 1000 calorias ou nós podemos converter para joule. Lembra lá, uma caloria é igual a 4,2 joules. Logo, 1000 calorias vão equivaler a X. Multiplico cruzado, X vai ser igual a 4,2 vezes 1000. Então, X vai ser igual a 4,2 vezes 1000, vai ficar 4, 2, 1, 2, 3. Então, ando 1, 2, 3. 420 joules. Então, ó, vou colocar aqui. Então, já para sair o resultado em joule, beleza? Então, aqui vai ficar 420 joules. Isso levando em consideração, utilizando isso aqui, ó. Uma caloria é igual a 4,2 joules. Então, com relação a isso, o que eu posso te esclarecer? No século passado, houve toda uma preocupação em entender o conceito de energia. Beleza? O que era energia, como que essa energia ela se transformava e quais eram essas características. Será que eu posso mensurar a energia? Então nisso, não só o Joule, como outros cientistas da época, eles fizeram diversos experimentos na tentativa de entender o que seria energia. Então o experimento de Joule, ele basicamente era o seguinte. Ele colocou um recipiente com água e eu tinha aqui algo semelhante a uma alavanca. Sabe aquelas alavancas com várias pás que você vai girando? Perfeito, seria algo semelhante a isso. E aqui nós tínhamos uma corda ligada a um bloquinho. Um bloquinho qualquer, um pedaço, uma massa. Então, o que o Joule fez? Ele deixou esse bloquinho cair. Então, ó, quando esse bloco cai, puxava aqui essa corda, e essa corda iria movimentando essas pás, e toda vez que essas pás giravam, elas o quê? Movimentavam a quantidade de água existente aqui nesse recipiente. Beleza? E o que o Joule observou? Ele foi lá e colocou um termômetro. Ele colocou um termômetro aqui nessa água. E esse termômetro, ele começou a indicar que toda vez que havia queda, ou seja, variação da energia potencial gravitacional, isso obviamente utilizando termos contemporâneos, o que está escrito no seu livro. Beleza? Lembra lá, variação de energia potencial gravitacional. Essa energia, ela depende da massa, ela depende da aceleração da gravidade e também depende da altura. Então, quanto maior a altura, maior vai ser essa energia. Quanto maior a gravidade, também maior vai ser essa energia. Claro que a gente só vai mudar de gravidade se modificarmos o planeta em que a gente se encontra, ou em determinados pontos da Terra também há valores de gravidade, né, um pouquinho diferentes. E, obviamente, a massa.
Para você entender isso aqui, ó, só se imagina. Ora você pula da sua cama, ora você pula de uma mesa, ora você pula de uma cadeira. Né? Várias alturas diferentes. O som propagado no chão também vai ser diferente. Beleza? Então, isso aqui, ó, energia mecânica. Energia mecânica do movimento. E aqui, toda vez movimentou aqui, ó, desceu, movimentava as pás, né, em movimento circular, faziam com que a temperatura, olha que coisa, a temperatura aqui mensurada pelo termômetro variasse, ela aumentava. Ele, opa, então deve ter uma relação entre a temperatura, que no caso seria a energia térmica, com a energia mecânica. Será que esses dois fenômenos estão relacionados? Né? Será que são a mesma coisa? Beleza? Então foi nesse experimento que o Joule conseguiu fazer essa relação, que é o que nós chamamos de equivalente mecânico do calor. O que é esse equivalente mecânico do calor? Que para a energia necessária para aumentar aqui, ó, de 1 grau, essa energia térmica para aumentar de 1 grau, a comunidade científica chamou de caloria. Então, ó, uma caloria, aumentar de 1 grau, beleza? 1 grama de água. E isso equivale a quanto em Joule? Foi descoberto paulatinamente. Lembrando, esse número ele foi melhorando ao longo do tempo, beleza? Já foi 3,4, 3,54. O Mayer chegou bem perto. O dele foi 3,54. E no caso, um dos mais famosos, e o que foi para o livro, é o do Joule, que é 4,18. E obviamente tem mais alguns numerozinhos aqui depois. Beleza? Então, ó, um pouquinho de fofocas da ciência para vocês. Então, ó, voltando, onde paramos? Uns 420 joules, que eu coloco aqui. Então aqui vai ficar 420 joules. Isso aqui vai ser igual. Então vai ficar 273 vezes 420 dividido por 373. Então vai ficar 307,4. Aproximadamente é energia. Se é energia, é joule. Ok? Além disso, foi me pedido a quantidade de calor na fonte fria e também foi me pedido o rendimento desta máquina. Então, bora lá. Rendimento desta máquina é igual a 1 menos TF sobre TQ. Rendimento desta máquina vai ser igual a 1 menos temperaturas. Então, vou aqui, ó, 273 dividido por 373. Por quê? Ó? Fonte fria, 273. Fonte quente, 373. Então, meu N vai ser igual a 1 menos 273 dividido por 373. Vai dar 0,73 menos 1. Então, aqui, ó, aproximadamente 0,27. Ou seja, o rendimento aqui da nossa máquina foi de 27%. Ok? Bom, é isso. Então, lembrando, poderia aqui também utilizar N igual a 1 menos QF sobre QQ? Sim. Então, deveria dar a mesma coisa. Então, 307,4 dividido por 420 deu 0,73. Menos 1, 0,27. Então, ó, tá totalmente coerente. Então, se eu pego
ao invés das temperaturas eu coloco as fontes de calor, o resultado também sairá igual. Ok? É isto. Vamos para 3. Questão 3. Bora lá. O rendimento de uma certa máquina térmica de Carnot é de 25%. Então eu venho aqui e anoto. Meu N é igual a 25%. Então eu posso colocar aqui, ó, 0,25. E a fonte fria é a própria atmosfera a 27 graus Celsius. Temperatura na fonte fria é igual a 27 graus Celsius. Essa daí tá mole. Por quê? Lembrando, transformo para Kelvin, não é isso? Então 27 mais 2, 73. Então aqui nós teremos 300 Kelvin. Agora eu te dei um valor diferente, olha lá. Normalmente eu te peço o rendimento. Dessa vez eu te dei o valor do rendimento, estou te pedindo o quê? A temperatura da fonte quente. Então, ó, equação mole. N é igual a 1 menos TF sobre TQ. N vai ser igual, então aqui vai ficar 0,25, que é igual a 1 menos 300 dividido pela temperatura na fonte quente. Um erro grotesco, porém repetitivo. Não posso fazer 1 menos 300, tá? Menos 299 tá errado. Matemática alienígena, beleza? Então não faz sentido. O que você fará? Aqui, ó, o 1 tá positivo. Vou passar para o outro lado o quê? Negativo. Então vai ficar 0,25 menos 1, que é igual a menos 300 sobre TQ. Então aqui, ó, 1 menos 0,25 vai dar o quê? 0,75. Negativo, porque o 1 é maior que 0,25. Isso aqui vai ser igual a menos 300 sobre a temperatura na fonte quente. Vou inverter esses dois números. Então, ó, matemática de boas. Então aqui vai ficar, ó, TQ é igual a menos 300 dividido por 0,75. Menos com menos vai dar mais, então tá tudo certo. TQ vai ser igual a 300 dividido por 0,75. 400 Kelvin. Ou, se eu coloco aqui menos 273, a gente tem 127 graus Celsius. Faz sentido? Bora dar uma olhada. Se a fonte fria é 27, a quente tem que ser maior, né? Então tem que ser um número maior. Logo, 127 graus Celsius. Perfeito. Então, está coerente. Beleza? Então tá bom. Em pé.